boa noite. Eu sou a Meire Vieira, esse é o programa Esperançar. Hoje nós temos um convidado, ele é de Sergipe, o Dan, ele faz parte, né, do Instituto Marcelo Deda. Mas eu quero também, gente, eu quero agradecer também a Eliane Aquino, né, a viúva do saudoso Marcelo Deda, por permitir a presença do Dan. Ela sabe que eu tenho um carinho especial por ela e um carinho mais ainda por esse governador. E eu sempre falo assim, o Dan conhece a história, eu comecei na militância graças ao governador Marcelo Deda, eu tenho um amor muito grande. Eu falo para a Eliane sempre que no céu de Sergipe brilha uma estrela a mais, e essa estrela é Marcelo Deda. Um lutador, um homem que fez história no partido. Não estou falando do Marcelo, o Marcelo governador, eu estou falando o Marcelo que começou esse partido aqui no estado de Sergipe. Dan, seja bem-vindo, eu agradeço a sua presença. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a Meire. Meire, muito obrigado pelo convite. Regina, boa noite, muito obrigado pelo convite. A gente tentou fazer essa entrevista há um tempo atrás, infelizmente não teve como, mas estamos aqui hoje. Dilamar, boa noite, é um prazer também falar contigo. E como a Meire falou, falar de Marcelo Deda, principalmente em tempos atuais, com a conjuntura política e com os desdobramentos políticos que a gente tem visto, não é só fundamental, é necessário. Então, estou à disposição. Sou diretor executivo do Instituto Marcelo Deda desde fevereiro de 2021. Antes disso, eu era voluntário do Instituto. Da mesma forma que a Meire, eu agradeço a Eliane pela confiança, porque trabalhar com as questões de Marcelo Deda, os documentos, todo o acervo que ele deixou, é uma responsabilidade muito grande, porque não se trata só de anotações ou de gravações ou de fitas. São ideais, são memórias, e a função do Instituto hoje, além de documentar tudo isso que a gente ainda não conseguiu, porque é muita coisa, é difundir esses ideais. Ainda em vida, quando ele discutiu a criação do instituto que levaria o nome dele, a principal expectativa era que esses ideais, principalmente os ideais políticos, fossem levados à frente e servissem de exemplo, principalmente para os mais jovens. Deda foi um homem republicano, estadista. Eu não consigo pensar hoje alguém que dentro do perfil se assemelhe a ele. Então, é uma honra para mim. Eu agradeço muito a Eliane a confiança e estou à disposição. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço Meire, Dilamar. Olha ele aqui, aí. Eu estou vendo. Bem-vindo, Dan, mais uma vez. É uma honra para a gente receber, né, o representante do Instituto Marcelo Deda, que tanto fez, né, e já aproveito para pedir para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, para que curtam o canal, né? Nós estamos com um canal que eu vou chamar de canal reserva, porque o canal oficial teve um problema no YouTube, então deve ter sido alguma denúncia, alguma coisa de algum bolsomínio, eu penso dessa forma, pelo menos. E então nós tivemos que criar, aí o Leonardo Bastos teve que criar esse segundo canal, né?
e já agradeço aqui a algumas pessoas que estão aqui conosco, que é a Gilda, querida Gilda, bibliotecária também, lá do Rio de Janeiro, está falando lá do Rio de Janeiro, né? E todos que estão aqui conosco, se puderem depois colocar da onde estão falando. E repito, por favor, mais uma vez, curtir esse novo canal do YouTube da TV Repensar, né? Antes de passar para o Dilamar, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Eu passo para o Dilamar e assim depois você já comenta, por favor. Como é que está sendo esse trabalho, né? De organizar, de difundir a memória do Marcelo Deda, tá? E depois uma curiosidade, né, para a Gilda e para mim, que somos bibliotecárias, né, que o Dan contou que o Instituto está em cima de uma biblioteca. Então, depois você comenta sobre isso. Mas primeiro vou passar... Professora, eu posso fazer minha fala depois? Né? Pode? Então tá bom. Tranquilo. Tá bom. A regra nós fizemos aqui, né? Não tem uma... Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá, Dan. Vamos lá. O Instituto Marcelo Deda, ele tem duas premissas básicas, que é preservar o passado e promover o futuro. Nesses 8 anos, eu não posso dizer que foram 8 anos fáceis, porque não foram. Durante 2 anos, todo o material que foi arregimentado de Marcelo Deda ficou no Palácio de Veraneio, guardado. Eu até anotei aqui para não perder nada. De 2016 até o início de 2017, ele ficou numa sala da Agrese. Em 2017, ele voltou para o almoxarifado da Casa Civil. De maio de 2017 a março de 2019, ele foi para a Coordenadoria de Direitos Humanos. Qual é a questão nesse período? Houve uma enchente na sala. Então, muita coisa, muita caixa, muita coisa molhou. Então, a gente teve eu não falo a gente, mas quem estava na época teve um trabalho imenso de fazer a recuperação desses arquivos, documentos, papéis, enfim. E em abril de 2019, esse material foi levado para a sala dentro da Biblioteca Pública Epifânio Doria. Até então, era só uma sala que estava fechada, o material foi colocado lá. A inauguração da sala em si aconteceu em 11 de março de 2020, 2 dias antes que o Brasil inteiro baixou um decreto com relação à Covid. Então, praticamente 2 anos que todo o material estava lá, mas que as pessoas não podiam visitar porque não podiam sair de casa, etc. e tal. Como é que funciona hoje? A gente tem digitalizado todo esse material. Durante esses anos, a gente foi construindo o site, o institutomarcelodeda.com.br, que já conta com cerca de 50 mil posts e 150 mil fotos. E aí eu destaco também a importância disso, porque na mudança de gestão de prefeitura entre esses anos, alguns gestores apagaram todo o site, mas todo o material relacionado à gestão de Marcelo Deda está lá. Quem acessar o Instituto Marcelo Deda vai poder conferir lá. Hoje, esse material está disposto na sala, as condecorações, os livros que ele acessava, a documentação, e tem muita coisa ainda que está em caixa, porque demanda tempo. Hoje somos 2 pessoas lá, eu e a Andressa, que deve estar assistindo, e eu quero mandar um beijo para ela, porque é uma pessoa incansável. Somos 2 pessoas, então muita coisa ainda falta ser disponibilizada. Eu quero aqui também agradecer em público ao Dr. Walter Franco, diretor do Sistema Atalaia de Comunicação,
que esteve há um mês lá na sala do Instituto Marcelo Deda, e em conversa com ele, ele disponibilizou todo o acervo que a TV Atalaia tinha com relação a Marcelo Deda. Então, a gente acabou de receber desde a época de Deda deputado. Então, tem muita coisa inédita que ainda vai ao ar. Além disso, vocês acho que não sei se são familiarizados com a linguagem cinematográfica, muita coisa era gravada em fita Betacam, que é aquela fita pequenininha. Betamax, aquela vez. E a gente tem uma dificuldade hoje porque a gente não consegue achar um aparelho que converta essa Betacam para o formato digital. Então, além de tudo que a gente já tem de digital, de fotos, não sei o quê, a gente ainda tem esse material Betacam, que são centenas de fitas, que ainda vai ser disponibilizado também. Ou seja, hoje, o Instituto cumpre a função de preservar o passado. Basicamente, a gente não tem um orçamento fixo, a gente não é financiado por ninguém, a gente funciona da venda dos produtos que a loja tem e de doação. A gente não tem nenhum financiador fixo, a gente não tem, além dos amigos, é claro, né? Deda tinha amigos muito próximos que até hoje contribuem. É tanto que a gente conseguiu, no ano passado, fazer a compra de novos computadores, scanner, aparelho celular, justamente para dar celeridade a esse processo de digitalização desse material. A luta hoje é ter uma sede própria, que a gente ainda não tem. Mas, até lá, a gente continua o trabalho, e quem segue as redes do Instituto Marcelo Deda, e aqui eu quero agradecer as quase 17 mil pessoas que estão lá, veem que as falas de Deda era um visionário. As falas de Deda é como se ele estivesse comentando o jornal de hoje. É impressionante a capacidade de, naquela época, ele vislumbrar coisas que hoje a gente vê acontecendo assim claramente. E ser visionário nesse caso, eu já percebi desde que comecei a trabalhar com ele em 2010. O governo de Sergipe, por exemplo, na gestão de Marcelo Deda, foi o primeiro governo brasileiro a estabelecer um núcleo de cultura digital, que servia basicamente para quê? Estudar de que forma o poder público e o cidadão poderiam se comunicar através dessa nova ferramenta chamada internet. Vocês vão lembrar do Orkut, né? Então, desde o Orkut, o governo de Sergipe já tinha Orkut, a gente já tinha comunidades. Deda foi um usuário assíduo do Twitter muito. E ele andando, lembro claramente, a gente estava passando pelo Parque dos Cajueiros e tinha uma fugiu aqui, não é tora, mas aqueles pedaços de madeira da passarela solto. Ele pegou o celular e tuitou para CEINFRA. CEINFRA, amanhã isso aqui vai estar consertado. Em 2010. Eu estou falando de 12 anos atrás. Coisas que a gente vê hoje as pessoas fazendo como se fosse uma coisa inédita, e Deda já fazia há 12 anos atrás. Basicamente, a questão do Instituto de preservar o passado, né, eu expliquei, e a questão de promover o futuro. A gente tem um foco muito claro que a gente precisa trabalhar com a juventude. No dia que Deda
pouco tempo antes de morrer, lançou o programa Sergipe Mais Justo, ele colocou na relação de projetos a criação de uma orquestra no bairro mais pobre de Aracaju, que é o Santa Maria, conhecido como Terra Dura. Aí você me pergunta assim, você quer acabar com a pobreza? E como você vai fazer isso? Eu vou criar uma orquestra. Veja, sabe? E a Orquestra Jovem de Sergipe hoje é uma realidade. Existe há 8 anos, tem mais de 200 alunos, e eu convido também quem está assistindo, vocês, a conhecerem as redes, a assistirem a transformação que a orquestra trouxe para a vida de centenas de adolescentes e crianças, não só deles, como de suas famílias. Então, essa questão de promover o futuro, ela está se desenvolvendo, não na rapidez que a gente quer, mas sem parar. Né? A gente continua de forma contínua e também através de editais. A gente tem agora uma parceria com a Fundação Perseu Abramo, temos desenvolvidos editais e buscando recursos para que projetos, principalmente de formação política para jovens, não há de se esquecer esse viés político, republicano, democrata, estadista, que Deda sempre defendeu, que ele seja repassado principalmente para os jovens, que é a classe onde esse núcleo tem mais chance de prosperar. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa sobre essa questão. Bom, basicamente, sobre a história do Instituto, é isso. Uma coisa que surpreende até hoje é que o Instituto continua sendo convidado para homenagens póstumas a Marcelo Deda. Inclusive, a última, que Eliane recebeu, eu até coloquei ali no dia 28 de abril. Eu ainda nem levei para lá, por questão de organização de espaço, que foi do Ministério Público, ainda está aqui. Ou seja, 8 anos depois, Marcelo Deda continua sendo reconhecido, continua sendo homenageado e continua sendo citado não apenas como um grande governador, mas como um dos homens públicos mais completos que Sergipe já produziu e, quiçá, que o Brasil já produziu. Se eu for falar de homenagens póstumas, tem minha cola aqui também. O Grupamento Tático Aéreo concedeu a Deda o título de Falcão Honorário. O Tribunal de Contas homenageou Marcelo Deda em 2016. O Grupo Ethos 360 homenageou Marcelo Deda em 2015. A TV Atalaia vai homenagear Dr. Walter Franco, até falou, acho que em setembro desse ano, com um busto na entrada do sistema Atalaia de comunicação. Nos 40 anos do Jornal da Cidade, Marcelo Deda foi homenageado. O Grupo Samã homenageou Marcelo Deda também de forma póstuma. E a própria Câmara Municipal de Aracaju criou um concurso de poesia que leva o nome de Marcelo Deda. Bom, com esse histórico todo, com essa trajetória toda e com esse legado todo, não há nem que se duvidar da necessidade da existência do Instituto e da necessidade de fomentar esses ideais. Mais do que nunca. A gente vive hoje um momento político que eu digo crítico. Eu ligo a TV para assistir o jornal, eu fico pensando assim, gente, por que Deda não está aqui? Se ele tivesse aqui, seria muito diferente. Mas, enfim, os desígnios de Deus, como ele mesmo disse, são insondáveis. E
de forma inédita, anunciando aqui para todos, confessar que eu já li, já sei, já estou na 5ª revisão. Depois das eleições, a gente vai lançar, aqui é só o rascunho. Danilo travou. Espera aí que ele vai cair ou vamos ver se ele volta. Só um instante. Enquanto isso, enquanto ele não volta, tem um comentário da Gilda aqui bem interessante, que bom pensar em educação política, né? Os jovens têm que ver a conexão entre o que recebem e as opções políticas dos governantes. Essa orquestra lembrou-me da experiência venezuelana. Ela esteve na Venezuela e também viu lá a criação de orquestras com essa finalidade, né, educacional, né? Então é bem interessante assim utilizar a educação, que de uma forma ou de outra é isso que o Marcelo que o Dan está nos trazendo a respeito do Marcelo Deda, né? Ele acabou caindo. E aí, então, seria o caso de verificar, né, como é que essa educação pode ser mais inclusiva, né? Enquanto eu vou tentar falar com o Dan para ver se ele volta, Dilamar, se você quiser continuar, por favor. Sim. Bom, então, dou meu boa noite a todos, né? Boa noite, Meire, boa noite, professora, e depois eu dou minhas saudações ao Dan Aguiar. Vocês que estão lá no Facebook, ou se vocês que estão nos assistindo lá pelo Twitter, eu convido vocês para vir aqui para o YouTube, para interagir com nós aqui diretamente na live, né? Para nós, assim, fazer aquela perguntas ao nosso convidado, ou colocar alguma opinião sobre os assuntos colocados aqui, né? Eu falo aqui da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul, né? A Meire está na Bahia. Não está mais na Bahia, bem, agora está no Sergipe. A professora Regina está em São Paulo, né? E a gente é meio plural nessa questão aí de geográfica aqui, né? Sempre, mas nós temos uma interação muito legal. E convido vocês, assim, para vir para a live com nós aqui, né? Vocês estão assistindo lá no Face e lá no Twitter, né? Eu achei muito interessante, né, as palavras e a emoção, né, que coloca, né, o nosso convidado com a questão do Instituto do Marcelo Deda. É uma coisa assim realmente incrível. Quem assiste vídeos do Marcelo, que nem nós já tivemos oportunidade aqui, né, professora, de fazer lives com pessoas, né, né, com a sobrinha do Marcelo Deda, inclusive, né, a gente falou bastante sobre ela, sobre o Marcelo. Questão família, então, assim, muito interessante. Voltei. Ele está voltando o nosso convidado. Opa, que bom, bem-vindo novamente. Desculpem, teve um problema aqui com a internet. Não, acontece, não se preocupe. Agora o Dilamar vai... agora eu estou falando. Professor, eu vou fazer o papel. Concluir uma coisa. Por favor. Vamos lá. Dilamar. Sim. Só para fazer inveja para vocês. Sim. Depois das eleições, essa é a 5ª revisão que eu faço. Nós lançaremos o novo livro de Marcelo Deda, que é o livro de fragmentos de discursos. Parabéns. Fotos. Parabéns. Que ótimo. E acreditem, é incrível. 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 Eu não vou dar muito spoiler, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que bom. Legal. Bom, é isso. Continuando, professora, eu vou fazer a parte da senhora aqui, então, professor, porque eu anotei algumas coisas do nosso convidado aqui, né? Tá bom. Além de diretor executivo do Instituto Marcelo Deda, ele é publicitário, especialista em marketing político e marketing para governos, né? Foi coordenador do Núcleo Cultural do Governo do Sergipe, analista digital do gabinete da Presidenta da República, né? A nossa Dilma Rousseff. Acompanhou o ministro Helder Barbalho na comunicação digital, né, no Ministério da Pesca. E atualmente também, né, está na Escola Britânica de Artes Criativas. Eu queria que falasse um pouco mais, assim, até sobre a tua vida, para nós fazermos, assim, né, a interação aqui com nossos internautas aqui, para conhecer a importância do nosso convidado. Então, como o governo de Sergipe foi o primeiro governo brasileiro
a instalar um núcleo de cultura para estudar essa relação entre o poder público e a internet, acho que todos lembram as manifestações de setembro de 2013, 20 centavos, enfim. Depois daquele período, o então ministro Thomas Trauma resolveu criar um gabinete digital, que era justamente para fazer o que o governo Sergipe já fazia há 3 anos. Deda, infelizmente, tinha falecido em dezembro de 2013, e em fevereiro de 2014 eu fui convidado para fazer parte dessa primeira formação do Gabinete Digital da Presidência da República. Me mudei para Brasília, foi no ano da Copa. Eu lembro que meu primeiro job foi exatamente a Copa, porque tinha um movimento, né? Não vai ter Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa. E a criação do Copa das Copas foi minha. Porque não vai funcionar, parará. Aí se a gente não acreditar naquilo que a gente diz, as pessoas não vão acreditar. E acabou que o Copa das Copas pegou, enfim. Passei um período dentro do gabinete digital até que surgiu o convite para coordenar as redes do Ministério da Pesca. Aí você me pergunta, Danilo, você vai deixar a presidência da República para o Ministério da Pesca? A primeira resposta que eu tive foi não. Não. Mas depois eu comecei a pensar no desafio. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, o Brasil tem uma centena de colônias de pescadores. Por que não? Eu topei o desafio. E eu lembro que em um mês, organicamente, pelo Facebook, a gente conseguiu alcançar, se eu não me engano, não. Em um mês, 1 milhão de pessoas organicamente. Por quê? Chegando lá, adequando a linguagem, e isso é um erro muito comum, né? Eu não sei se vocês pescam ou se vocês gostam de pescar, mas a rede social é assim. Na pescaria, e eu pesco porque tá nervoso, vai pescar. Quando você pega a isca para colocar no anzol, a isca ela não é apetitosa para você, mas ela é apetitosa para o peixe. A rede social é a mesma coisa. Então, sempre que eu bolava alguma estratégia, até hoje, que eu bolo alguma estratégia, é sempre pensando nisso. Nem sempre eu gosto do material, mas é um material que funciona. E tem um histórico e lembranças excelentes do Ministério da Pesca. Até que a Dilma, na reforma ministerial que fez, acabou com o Ministério da Pesca, acho que 6 meses depois. Foi para o Ministério de Portos, acompanhando o então ministro Helder. E nos portos, a mesma coisa, porque os portos não tinham redes, as pessoas não conheciam direito, parará. Também desenvolvi um trabalho do qual me orgulho muito. E eu deixei a Secretaria de Portos para voltar para Aracaju para fazer a campanha em 2016 do prefeito Edivaldo Nogueira. Fiz a campanha dele, ele ganhou. Em 2017 eu fui convidado. Fui convidado a ser diretor de mídias da prefeitura, passei 1 ano, organizei todo o planejamento estratégico de mídias, que é seguido muito até hoje. E em 2018 fui para o Pará fazer a campanha do Helder para o governo do estado, que também ganhou. Depois de 2018, 2019 eu voltei para cá, foi quando eu fui conversar com Eliane, me voluntariando para trabalhar no Instituto Marcelo Deda, porque
eu estava com saudade, muita saudade. Depois de passar tanto, eu estava com saudade das coisas de Deda. Pronto, desde então, estou por aqui. Nossa, é bem... Pode falar, Meire. Gente, eu convidei o Dan também para participar do Esperançar. E ó, olha que lindo! Vocês Olha que podem lindo! adquirir. É só mandar mensagem lá no Instagram, ó. E assim, eu sou uma pessoa assim que não fica meio assim de eu estar falando do Marcelo Deda, né? Eu tenho um respeito, um carinho por esse governador muito grande. E o Dan, ele sempre surpreende a gente. E aí, Dan, no AI, você vai aceitar ser um membro do programa Esperançar? Na verdade, eu já aceitei, né? Já estou lá no grupo, já tô assim. Eu confesso que ano eleitoral é um pouco corrido, né? Principalmente porque nesse momento a minha função, e é uma função dada por Eliane, é blindar o Instituto Marcelo Deda do uso político de outros candidatos. Ótimo. E vocês, né, são todos adultos, vocês sabem que haverá. E, como ela mesmo disse, eu queria que quem usasse o nome de Marcelo Deda também usasse a ética, também usasse a moral, também usasse o caráter, também usasse... Então, nesse momento, a minha função é, primeiro, porque não é fácil. Por exemplo, eu pego uma fita da TV Atalaia, como a gente acabou de receber. Às vezes são 2 horas. Então, eu assisto tudo, para saber exatamente o que ele falou, quando ele falou, de que forma ele falou. Eliane, por exemplo, eu preciso disso. Eu sei quando ele falou, aonde ele falou, onde ele estava, como ele estava. Por quê? Quando eu comecei em 2010, eu comecei a fazer o Twitter. Então, todos os discursos de Marcelo Deda, em todas as ações que ele esteve, em entregas, em tudo que ele esteve, de dezembro de 2010 até o dia que ele se afastou para cuidar da saúde dele, eu estive em todas as solenidades. Por exemplo, e me emocionei em várias. Na inauguração do campus de saúde de Lagarto, eu lembro que a gente usava um Nokiazinho. Não sei se o Dinamar lembra. Sabe aquele que abria? Era o aparelho que a gente tinha para filmar. E eu estava aqui, tanto que o vídeo que tem disponível foi gravado por mim, e eu estava filmando, aí às vezes eu tinha que secar a lágrima, porque não emocionava só os outros. Ele conseguia emocionar a equipe também. E quando chegava para cortar, para tirar o trecho, não sei o que, era muito difícil. Cortar um vídeo de Deda é muito difícil, porque ele desenvolve uma linha de raciocínio que é muito difícil. Mas é possível. Então, basicamente, todo esse material eu assisto, eu gasto, não é que eu gasto, eu invisto muito tempo nisso. Aí eu tenho hoje, por exemplo, caixas de encomendas e ainda fechadas, que eu tenho que pegar uma por uma, catalogar. É um processo lento, demorado, mas contínuo. Ele não para. E em ano eleitoral, tem essa questão da blindagem. Eu não posso evitar que as pessoas usem a imagem dele, eu não posso evitar que as pessoas usem as falas dele, mas eu posso preservar o Instituto de que isso seja, de alguma forma, veiculado pelo Instituto. A própria Eliane falou assim, eu quero que você blinde o Instituto até mesmo de mim.
Só para vocês terem ideia do cuidado que ela tem com a imagem dele. É uma questão ética muito forte, né? Que eu acho muito interessante a gente ressaltar. Desculpe te interromper, Imagina. mas assim é uma questão ética que a gente tem que exaltar, porque Sim. dificilmente agora, principalmente no que a gente tem visto no cenário atual, né? A gente tem visto exatamente o contrário, né? Se puder passar a perna no amiguinho, é isso que vai acontecer, né? E ela preza por essa questão ética muito forte, assim. Isso que você falou, Dan, é muito forte, sabe? Proteger o Instituto até de mim mesma. É muito forte. Não, é forte e é de uma sinceridade, de uma absurda. Quando eu ouvi, sim, eu até parei assim, eu falei... E a resposta que eu dei para ela foi ok. Não tenho o que falar, né? Ok. Eu queria até deixar uma frase dele aqui. Os homens nascem iguais. E se agirem para tal, podem fazer da igualdade não um sonho distante, mas uma prática cotidiana nos territórios da pátria, nos caminhos do mundo e na sede dos corações de cada homem e de cada mulher, de cada quadrante do planeta chamado Terra. Respeito à democracia como instrumento indispensável à construção histórica do homem na produção da luta pela igualdade. Eu não surgi do nada. Eu não sou um Mozart da política. Eu não sou um Mozart da política, que aos 5 anos tocava piano como um grande maestro. Eu nasci na luta social, no seio de um povo que resistia. Eu aprendi com os que vieram antes de mim e devo aos que perderam noites na cadeia, aos que foram afastados da pátria, aos que tombaram sobre balas assassinas. Falo hoje porque ontem alguns choraram em cárceres mal cheirosos, sobre o tacão de uma ditadura e sobre a violência de um torturador. Sou filho da luta do povo. Nada em mim é fruto apenas de uma votação isolada ou de um talento diferenciado. Não. Eu sou fruto da evolução social e política do povo de Sergipe e do povo de Aracaju. No dia que os políticos de Sergipe entenderem isso, internalizarem isso e levarem isso adiante, não só de Sergipe, como do Brasil. O Brasil, eu já coloco uma coisa maior, Brasil. Realmente, olha, nossa, parabéns. Nossa, parabéns tá mesmo. No livro. Tá no livro. Ó, mostra o livro, gente. É esse que você está revendo? Esse que você está lendo? É porque aqui é o rascunho, tipo, é a 5ª revisão que eu faço. Aí é revisão ortográfica, parará. Aqui não é o livro. Sim. Tem prefácio do Lula, tem introdução do Aloysio Mercadante. Nossa. Vai ser incrível. Mas... Você está dando um montão de spoiler, né? Tem uma outra notícia boa. Fale. Quem seguir lá o canal, né, da TV Repensar e mandar uma mensagem, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, ou seja pelo Instagram, do Instituto Marcelo Deda, vai ganhar isso aqui, ó.
Olha lá, ó, olha só, gente, olha, não dá para perder. Eu tenho alguns exemplares. Agora, eu quero deixar claro o seguinte. Esses livros, eles estão... Regina, aqueles que você falou do pessoal das bibliotecas comunitárias estão separados, tá? Comunitárias, sim. A gente, depois eu quero entrar nesse assunto para a gente conversar sobre isso e mais um montão de ideia falando aqui sobre isso e sobre bibliotecas, bibliotecários que vão poder, acho que, te ajudar bastante. Estão separados. Pode falar. Tá. Qual é a questão desses livros hoje? Lembra daquela enchente que eu comentei com vocês? Eles têm pequenas manchinhas, coisas que não danificam, que não atrapalham, que não... mas eu não posso vendê-los assim. E eu tenho autorização de Eliane para distribuí-los para quem for lá, deixar claro porque quer ganhar o livro de Marcelo Dédalo. Então, corram, porque eu só tenho 10. E já que eu estou fazendo... Quantos? Aqui para dar 7? 10. 10, tá. E já que eu estou fazendo propaganda... Eu tenho encaminhamento. Perfeito, Léo. Peraí que o Léo vai comentar. Sim, eu tenho encaminhamento. Não, eu não. Ele está falando aí, o Danilo está falando aí, eu estou viajando aqui. Então é o seguinte, eu tive uma ideia. Nós vamos colocar no site, vamos criar um grupo no WhatsApp, só para isso, um grupo só para isso, e no banner, vou fazer um banner com a arte, tá? Eu vou fazer, a Regina vai me ajudar a fazer a arte. No banner, no nosso site, eu vou colocar o site aqui na tela, eu vou linkar o site com essa mensagem que o Danilo está colocando aí, e da Eliane também, vou linkar com o grupo. Então, quando clicar, vai direto para o grupo, e ali já se manifesta naquele grupo específico sobre isso. Então, eu vou deixar um encaminhamento aqui. Alguém para criar um grupo específico, depois me passa o endereço, eu vou colocar no banner, que eu preparo em questão de minutos, preparo um banner, né? E já coloco no nosso site, eu vou colocar aqui o site, vou compartilhar com vocês para poder saber o que é o site e o que é o banner, né? Como é que é a característica do banner. O que acham? O que vocês acham? Acho que pode ser viável. Eu vou colocar aqui o banner. Acho que pode ser viável. E quero, assim, a produção que foi feita de produtos para a loja está acabando, e junto com o novo livro, a gente pretende lançar uma nova remessa com novos produtos. Eu não sei, tenho autorização só para mostrar aqui? Lógico! A primeira é mostrar a caneca. Todos os produtos. A caneca, tem o livro. A canequinha, tem ele aqui. Aí tem a frase, certo. Não há regime mais desejado por quem ama a liberdade do que a democracia. A gente tem a caneca. Cadê a outra caneca, meu Deus? Olha, eu coloquei na tela aí, o Danilo, eu coloquei na tela aí um exemplo. Esse aqui é da minha filha, por exemplo, ela expondo caneca, camiseta, é um banner no nosso site. Pode fazer isso também. É uma ideia. Esses são os banners que a gente coloca para os nossos parceiros da TV. Aqui é um livro da professora Márcia, aqui é do Jucativa, do Rogério Brito, da biblioteca dele. Então, a gente coloca os banners aí do lançamento do livro, do Leandro Leão Fridel, aí do Cultiva, do Rudá Risse, né, que eu ofereci para ele para colocar. Isso aí é só uma propaganda nossa, né? Lulinha. O desmatamento da Amazônia. Então, a gente pode colocar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir. 5 livros eu vou divulgar por aí, mas eu ainda queria que as pessoas dissessem por que querem o livro. Sim. Então, 5 livros. Eu concordo. Mas aí a pergunta vai estar no banner. Pergunte, me diga por que você quer o livro. Pronto. Vai estar no livro, vai estar no banner.
E as camisas. Ainda tem camisa também, nossa, gente. As fronteiras do mapa jamais serão aceitas como demarcatórias da grandeza da nossa alma. Tem vermelho, tem bege. Ai, que lindo, a vermelha. E eu ainda tenho a camisa do sexagenário. A caneca que eu estava procurando é exatamente a caneca do sexagenário. Gente, onde eu botei a caneca? Bom, enfim. É a caneca do sexagenário. Então, assim, a gente tem poucas unidades, poucas mesmo. Quem comprar ajuda a gente muito, porque a gente tem despesas, seja com as fitas, enfim, há muita coisa. Eu queria muito ter feito essa live de lá da sala, porque eu poderia mostrar a sala e tal, né? Mas eu queria agradecer aqui aos artesãos que mandam coisas de Deda. A exemplo disso aqui, ó. Lindo. Se eu conseguisse apagar a luz, talvez vocês vissem melhor. Ele é todo feito à mão, queimadinho, tem biscuit, enfim, tem várias coisas. E tem mais uma coisa que é a foto oficial de Marcelo Deda. Você vai ganhar o livro, ou quem comprar a camisa, ganha a foto. Quem comprar a caneca, ganha a foto. E agora eu quero achar a caneca. Não é possível que eu perdi a caneca. Deus. Achei! Ah, que bom. Deixa eu ver. De pertinho, de perto. Se puder aumentar só ele, Léo, se você conseguir. Oi, Dedinha. Se conseguisse aumentar. Ah, que ótimo. Aqui, ó. É a caneca do sexagenário. Nossa, que legal. Muito bacana. Então, assim, de quantidade, eu tinha anotado aqui, eu tenho pouquíssimas. Por exemplo, essa caneca do sexagenário eu só tenho 2. Uhum. Da outra eu tenho 6. Das camisas, da bege, eu tenho 2P, 2M. E da vermelha, eu tenho uma P, uma M e 4G. Então, você tem que correr. E os preços estão muito acessíveis. Então, seria interessante, sim, as pessoas entrarem em contato, então, com o Danilo, né? Tem o Instagram do Instituto Marcelo Deda, eu já coloquei nos comentários, né? Já está por aí. Até se o Léo puder colocar depois, por favor, que isso eu ainda não aprendi, Léo. Depois eu vou aprender com o tempo. Só mais uma coisa antes que eu esqueça. Eu queria agradecer ao Willamar. Ele é diretor musical da Corporação Musical, que antes se chamava Tetes Nunes, e há 2 anos ela se chama Governador Marcelo Deda. E há 2 anos ela é bicampeã nacional. Então, eles levam a foto de Deda, eles gritam o nome de Deda. Desde que eles mudaram para o nome Marcelo Deda, eles não perdem nada. Não perdem nenhuma competição, viajam o Brasil inteiro. Então, o Willamar, toda a corporação, desculpa, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, não tem nem como, mas muito obrigado pela homenagem. Fico muito agradecido. A família Marcelo Deda fica muito agradecido. E o Instituto em si, meu Deus, honradíssimo. O que vocês precisarem da gente e a gente puder ajudar, contem conosco. Parabéns pelo trabalho todo. Eu, aqui com os meus borbotões, eu já fico pensando o seguinte, seria super, eu acho assim, super pertinente, tá? Se tivesse um grupo para te ajudar a organizar esse acervo,
né? Porque eu acho que... Porque não é só o digitalizar. O digitalizar eu acho que é o mais fácil. O problema maior Obrigado pela faixa aí. é isso. O problema maior é você organizar isso, é você depois recuperar. Você precisa organizar para conseguir recuperar. Aí eu pensei até de você falar com o grupo de bibliotecários da Universidade Federal de Sergipe, que eu conheço a professora de lá, depois eu vou te colocar em contato, a Thelma, e eu A acho gente que, está em assim, fazer contato. um trabalho com os alunos. A gente está em contato. A Heloísa Galdino, que faz parte do conselho, ela claro que sua ajuda será muito bem-vinda. Uma pessoa a mais sempre ajuda muito. Mas a gente nós entramos em contato com o pessoal de lá para que eles disponibilizassem estagiários, para que as pessoas pudessem estagiar lá. Qual era a nossa dificuldade? A gente não tinha equipamento. Uhum. Aí, há um ano atrás, a gente conseguiu fazer um grupo entre amigos e conseguimos comprar os equipamentos. Então, hoje já é possível discutir essa questão com a UFES e tal. Se você puder ajudar, vai ser excelente. Eu te ponho em contato com a Thelma, porque ela pode disponibilizar os estágios obrigatórios, né, para ter um contato. Perfeito. Essa é a orquestra que você estava comentando, não é? Desculpa? Eu não sei se é essa a orquestra que você estava comentando. Não é essa. Como é que é o nome da orquestra? Orquestra Jovem de Sergipe. Inclusive... Então, é essa, a Orquestra Jovem de Sergipe. Espera, mas você está falando dos estagiários da UFES? Não, agora eu mudei de assunto. Tá. Desculpa, confundimos tudo aqui. O que eu estou falando, Dan, é do que o Léo acabou de colocar, tá vendo? A Orquestra Jovem de Sergipe realiza a abertura da sala Marcelo Deda em Aracaju, que você comentou lá no começo da live, lembra? Lembro. Inclusive, convido vocês a assistirem o vídeo da homenagem que eles fizeram no ano passado, que é de chorar. Só citando o roteiro assim de forma muito rápida, a violinista, que é uma menina, conta a história da vida dela na casa dela, mostra ela saindo de casa, subindo o monumento do Parque da Sementeira. Convido vocês também a conhecerem lá no Parque da Sementeira, em Aracaju. Ela sobe e ela toca no violino, só com os acordes das lembranças que eu trago na vida. Você é a saudade que eu gosto de ter. Enfim. E depois vão chegando outros integrantes. Agradeço também ao seu Valença. Ao seu Valença permitiu que a gente alterasse alguns trechos da música para caber no aniversário de Marcelo Deda, mas a ideia da orquestra tocando e da música basicamente eu vou fazer você voar. E é a nossa função. Sejam os ideais, sejam os exemplos, sejam nós vamos fazer Deda voar. É isso. O livro tem tanto trecho bom que eu fico vendo aqui, mas não vou ler mais nenhum não, porque senão vocês vão ficar na vontade. Pode ler. Imagina, é porque são muitos. São muitos. Muitos. Você borrou a minha maquiagem, né? Porque eu chorei muito, né? E eu queria saber, Dan, assim, também, como surgiu a ideia do Instituto Marcelo Deda? Como surgiu? Se foi a Eliane? Eu queria saber um pouco. Veja. E você fez eu chorar realmente, né? Eu acho que Marcelo Deda, ele faz os discursos de Marcelo Deda, quem já viu, e eu sou uma dessas e já chorei muito. Essas informações que eu vou passar
E essa parte introdutória, ela vem de uma entrevista do Oliveira Júnior, amigo pessoal de Deda, foi secretário de Deda e acompanhou Deda desde a prefeitura até o governo do estado. Desde a época da prefeitura, Deda sentia falta de institutos culturais que fomentassem a cultura, mas não da forma como a gente conhece. Deda, além do político, que todo mundo conhece, ele era muito voltado para as artes, muito voltado para a música. Ele sempre teve escritores americanos em voga, políticos, Churchill, a própria literatura da Segunda Guerra Mundial. Ele sempre gostou muito. E ele sentia falta de institutos. E, na época da prefeitura, ele discutiu a instalação de um instituto, mas ele pensava assim, eu vou colocar um instituto em vida e haviam exemplos. Está aí o Instituto Lula, o Lula está vivo. Está aí o Instituto FHC, o FHC está vivo. Se eu não me engano, a Fundação Celso Brandão, né? Mas, por conta de todas as coisas de governo, vai para lá, vai para cá, vai para cá, não rolou. Quando ele percebeu que não tinha mais volta, já na doença, ele chamou o Oliveira Júnior e discutiu com o Oliveira Júnior a criação do Instituto. Quem for no Instagram do Instituto Marcelo Deda vai ver Deda deixou a marca desenhada por ele. Eu não sei se eu consigo reproduzir aqui, é porque eu não salvei o post, mas eu vou tentar. Ele fez isso. Ele escreveu eu, que seria o nome dele, e a estrelinha, que é a marca que o Instituto usa até hoje. O que ele desenhou e a marca atual estão lá no Instagram. Quem for lá, rolar a página, vai ver. E foi quando ele não determinou, mas dialogou sobre quais seriam as funções deste instituto. Ele deixou muito claro que os ideais republicanos, democratas, socialistas não poderiam fugir a nada do que o Instituto fizesse. E que o Instituto seria basicamente, não basicamente, mas prioritariamente, para jovens, porque é onde esses conceitos todos têm mais chance de prosperar. Infelizmente, algum tempo depois, ele faleceu, e em 22 de abril de 2014, que é a data que consta na ata de fundação, o Instituto foi criado como ONG, sem nenhum tipo de apoio político, sem nenhum tipo de apoio financeiro, sem nenhum viés, como é que eu posso dizer, financeiro, né? Basicamente, a gente vive hoje, inclusive depois eu vou deixar a chave Pix para quem quiser doar, a gente aceita de 50 centavos esse vídeo. Se você colocar, eu vou chorar. Vai reproduzir? Acho que o volume está silenciado.
Que saudade de você, Marcelo Deda. Aí é só a introdução. Aí depois vem essa menina, depois vem outro menino. O vídeo todo tem acho que 5 minutos. Ô, gente, desculpa. Não se preocupa. Nós que não conhecemos, ficamos... Eu não conheci pessoalmente, né? Ficamos emocionados. Imagina você que conviveu com ele, que nem a Meire também, né? Que conviveu. Então, as pessoas que conviveram, né? Sentem muita falta, né? Não se preocupe. Eu moro num país chamado Brasil. Sim. Eu escolhi a política. Meu professor de política foi ele. E eu vejo a cada dia que passa a vida das pessoas piorarem. E eu sinto falta de pessoas como ele. Com certeza. Bom, deixa eu só aliviar um pouco essa emoção aqui, né? Porque a emoção está forte aqui. Vamos dar boas-vindas. Está forte mesmo. Tá, boas-vindas também para o Valmir Jordão, que está aqui com a gente, né? A Gilda comentando que clareza, emocionante, parabéns pelo trecho lindo, né? Pelo trecho lido. Realmente dá vontade de você ler de novo, mas assim, eu não vou ficar pedindo isso, porque eu acho que depois eu assisto o vídeo de novo e ouço, né? Realmente é uma parte muito bonita, é muito ensinamento, né? Como você comentou, ele foi um professor, né? E ele sempre, eu percebi que ele sempre acreditava muito na educação, né? Eu acho isso primoroso, né? Porque eu também sou do mesmo pensamento, né? Eu acho que eu sempre falo, né, que só a educação salva, né? E é só isso que a gente consegue. Porque com a educação, com a informação correta, as pessoas conseguem até modificarem a maneira de vida deles, né? As pessoas conseguem. Quem assistiu o discurso dele, né, na inauguração do campus de saúde de Lagarto, ele fala exatamente isso que você está falando. Olha. E ele ainda diz assim: cresçam, enriqueçam, mas não esqueçam dos pobres, não. Não esqueçam que quem deu esse diploma para vocês foi o povo de Sergipe e o povo do Brasil através dos impostos que pagaram. Vocês têm todo o direito de querer uma vida melhor, mas vocês têm o dever de devolver à sociedade aquilo que hoje a sociedade está lhe dando. Exatamente. Assistam isso. Depois. Eu vou assistir isso. Eu vou colocar o vídeo no nosso site, vai ficar na galeria de vídeo, vai rodar lá na galeria de vídeo. Vocês podem procurar, depois vamos colocar lá, assista na galeria de vídeo, lá o vídeo do Marcelo Deda. Vou colocar vários vídeos dele ali. Não, os vídeos, os vídeos dele, vários vídeos no YouTube, tem vários. Sim. Vou colocar na galeria. Obrigado. Eu coloco agora. Obrigado. Esse que você exibiu foi um trechinho só que a gente usou para dar boa noite. Qual canal? Qual canal? Não é canal no YouTube. O canal no YouTube do Instituto foi criado recentemente. Eu acho que ainda não está lá. Está na TV. Mas no Instagram está tudo. Está na Fundação de Cultura e Arte APLP? Não. Eu vi na TV Atalaia. TV Atalaia, tá. Eu vi alguns na TV Atalaia, mas depois o Dan pode passar para a gente e aí passa para poder colocar.
Eu acho que vale a pena o discurso também, sabe? Porque, assim, são falas que, como você comentou, Dan, foram feitas não sei quando, né? Mas não poderiam ser mais atuais do que agora. E eu estou desde 2021, desde 2019 como voluntário, entrei em fevereiro de 2021. Este ano, acho que há 2, 3 meses atrás, eu recebi os HDs pessoais de Marcelo Deda. Nossa. Então, o que tem de escritos inéditos, documentos inéditos, vídeos inéditos, fotos inéditas, podem esperar, porque vem muita coisa. Sim, com certeza. Essa dificuldade que você tem, né? Isso qualquer documento tem, né? Quando ele está no modo digital, para você conseguir passar para o modo atual, é uma coisa que acontece sempre, sabe, Dan? Porque elas são gravadas num formato tal que depois para reconhecer para o atual, e quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai ficando. Então, e o nosso problema com as fitas, aquelas Betacam, é que a partir do momento que ela é tirada da filmadora, ela já começa a estragar. Sim, a desfazer. Por isso que então, tem que ser rápido. Eu sei. Quem puder me ajudar nisso. Com conservação de documentos, mulher, vou conversar muito com você, então. Né? E eu tenho certeza que a coordenadora do curso de biblioteconomia da Universidade Federal de Sergipe, que, se não me engano, é a Thelma, ela vai te ajudar bastante nisso, porque ela entende de conservação. Eu a conheci aqui em São Paulo e ela agora está aí. Né? Vou te agradecer muito. Não tem como perder um acervo desse, né? Que assim é riquíssimo, né? Bom, eu estou assim, bem emocionada realmente, porque além de toda essa riqueza da fala dele, né, tem a urgência, né, de colocar esse material digitalizado salvo. Porque não pode perder, sabe? Esse material que está em fitas, né, essas Betamax, elas precisam ser colocadas em formatos e urgentes. Digitais, urgente. E urgente, sim. Eu trabalho com rede social desde 2004, Dan, no falecido Orkut. Então, eu entendo bem essa parte orgânica, tudo, né? E dou aula também de mídias sociais, né? Então, eu trabalho essa parte orgânica, tudo. E eu entendo bem, né? Porque o próprio Twitter, você perde muita coisa dele. Então, como o Instagram, você tem que depois fazer uma memória do Instagram do Instituto Marcelo Deda. E do próprio Deda, porque, além de tudo, ele tinha uma paixão pela fotografia. Sim. Então, é uma pena que a conta dele é privada. E a gente já entrou em contato com o Instagram para desprivar a conta, para torná-la pública, e eles não... Não conseguiram? Ainda não, mas vou conseguir. Para mim, não... Quanto tempo faz você está tentando? 1 ano e alguma coisa. Eu vou te ajudar nisso aí, pode deixar. Mulher, eu vou te agradecer tanto. Mas pode deixar. A gente vai fazendo devagarzinho, vai devagarzinho, mas vai conseguindo. Eu não sei se a Meire quer falar alguma coisa, eu sei que ela ficou super emocionada ali. A questão do Marcelo Deda, eu sempre me emociono. É a mesma coisa com o Lula, né? Eu conheci o Marcelo, ele esteve na minha casa com o Cláudio Deda, e eu era criança. Na época, o Marcelo Deda, ele era candidato a deputado. Eu lembro quando ele chegou em casa, ele estava com a camisa de meia, ele usava um bigode aqui, e ali a gente foi, essa juventude,
É, nessa época, essa juventude nova, que queria um Brasil melhor, não queria aquele Brasil que a gente estava vendo. E aí a gente começou, né? Só que foi muito sofrimento para a gente, né? Não foi fácil. As pessoas gostam de falar muito da questão do Marcelo, o Marcelo governador, tudo, mas o Marcelo não foi só o Marcelo governador. O Marcelo lutou muito para chegar a governador, lutou muito, brigou muito, ajudou muito a juventude, os estudantes de Sergipe. A gente tem muita gente aí que vê nesse homem, ele tem um carinho imenso. Eu lembro que até o filho dele foi batizado na cidade aí em Simão Dias, a família dele é de Simão Dias, e ele foi novinho para Aracaju, e começou com o Lula, é tanto que há pouco tempo o próprio Lula chama ele de Dedinha. Que falta você faz? E faz Vocês uma viram, né, falta para agora essa ele atualidade. chorando. É. Ele chorando e assim, e é uma falta. Eu acho que o Deda nessa época, agora com o Lula, ia ser imbatível, né? Mas Deus quis ele, eu Às volto vezes, a falar também, que no Sergipe brilha uma estrela maior, outra estrela, que é essa estrela do Marcelo Deda, um governador amado, porque ele é muito amado, pessoas gostam muito do Marcelo Deda, e ele está aí, né? Eu acredito. E os discursos dele são maravilhosos. Né? Eu lembro que a última vez que eu ouvi o Marcelo, eu dei um abraço nele. Ele vinha de uma cidade próxima, né, de Simão Dias, indo para Aracaju, mas ele passou. Ele tinha um carinho imenso pela padroeira da cidade, Nossa Senhora Santana, e ele passou por muito. lá e a gente deu, né? Deu um abraço nele, um abraço apertado. O Deda não tinha essa coisa de se esquivar do povo sergipano, não. O Deda ia e abraçava mesmo e pegava na mão. É uma história. E outra coisa que o Deda nos surpreendia eram os discursos do Deda. Ele criava, ele tinha algo que deixava todo o público ali parado, né? E eu E sou isso eu essa posso falar fãzá. com propriedade, porque como eu acompanhava, né, ele não chegava em nenhum lugar com uma folha de papel. Ele não escrevia, ele chegava e começava a falar. Era uma coisa assim que a gente ficava. O que ele queria era o briefing da obra. Custa tanto, vai ser entregue tal dia. Geralmente ele chamava o dono da empresa para que o dono da empresa se responsabilizasse também, mas tudo o que ele falava era ali na hora. E só um adendo, você vai gostar muito, no livro novo tem uma parte que ele fala só de Nossa Senhora de Santana. E tem uma coisa assim, tem os discursos do Marcelo Deda me surpreende. Tem um que eu sempre gosto de ouvir, o prêmio do político honesto, né? O Ele prêmio não do era político comprar sério é André fazendas em Minas Gerais, Skabler. isso. E ele tinha isso, ele fez um discurso no palácio, quando ele foi empossado mesmo, que ele surpreende, está lá no Instituto Marcelo Deda, e no Instagram, e quem escuta, e principalmente os sergipanos, é lindo. Pode falar, Leonardo. Vamos botar no ar? Vamos botar no ar o vídeo? Todo? 5 minutos. Da homenagem? Homenagem, sim. 5 minutos. Por favor. Será um prazer. Vou parar a câmera porque eu vou esperar. Antes de entrar no projeto, eu só ia para a escola, assim, era a única atividade que fazia ir para a escola e ajudava minha mãe em casa. Era muito tímida. A música, para mim, é uma forma também de expressar o que eu estou sentindo, já que eu não sou muito de falar. Então, hoje, para mim, a música é parte fundamental da minha vida e
Eu nem sei como seriam esses 4 anos que já estou na orquestra se não tivesse a música na minha vida. E não é só a música, estudar música traz pra gente vários valores, princípios que precisa andar junto, tipo a disciplina que a gente precisa ter para aprender um instrumento. E esse senso de cooperação também, porque a gente precisa tocar junto com os outros. Então, se a gente não ouvir o outro, a gente não consegue tocar junto bem. Porque eu acredito que, assim como já vem realizando uma transformação muito grande na vida de tantas pessoas nesses 7 anos, eu acredito que vai transformar muito mais vidas e mudar a realidade de muitos jovens que poderiam estar fazendo tantas outras coisas inúteis e estar aqui aprendendo um instrumento e aprendendo também a enxergar a vida de outra forma. Queria dar os parabéns ao Deda por essa data que seria seu aniversário e também dar os parabéns pela idealização da Orquestra Jovem de Sergipe e parabéns à Orquestra Jovem de Sergipe por estar completando 7 anos e que esses anos se multipliquem muito mais. Ai, meu Deus. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Nossa, Muito lindo. Colher sorrisos do amanhã, eterno em mim, sou o rouxinol, para anunciar tua alvorada. Voa, voa, bem além, estou aqui para te fazer voar. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o diretor da Orquestra Jovem, o Éder. Éder,
Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Sou seu fã. Obrigado pela parceria com o Instituto. Maestro Márcio, obrigado pela parceria também. Eu sei a dificuldade que vocês enfrentam. Muitos desses meninos chegam lá, às vezes, sem comer, mas estão lá. E tudo isso nasceu no coração de um homem chamado Marcelo Deda. Parabéns. Assim, um imenso... Nossa, essa foi uma das participações mais emocionantes que eu já tive aqui, porque realmente dá uma vontade de trazer de volta. Nossa Senhora. E só para completar... Você está falando ele aí, eu conheço ele, né? Ele teve em Simão Dias comigo, o Éder. Uma pessoa maravilhosa, né? Foi. Ele teve com o assessor do Irã Barbosa aí, Simão Dias aí, e ele é uma figura, né? Mas é emocionante, emocionante. O esforço que ele faz para manter esses meninos é uma coisa... Danilo, e é triste, é triste quando a gente vê, o Dilamar viu aí, me alertou ali no chat, eu vi, né, o cara, um Bolsonaro entrou, Bolsonaro 22, porque ele é o mais cristão e é o mais patriota do Brasil. Cara. Aí eu bloqueei, né, tirei, aí depois vão falar assim, pô, Leonardo, você não é democrata? Democrata com fascista? Não, por favor, né, cara? O mais cristão do Brasil. Para todo bolsominion, eu vou usar a frase que Deda usou no discurso que ele fez, no último discurso que ele fez no Palácio do Planalto, que ele olha para Dilma e ele cita a frase do general Pompeu de Roma: nós inflaremos a alma como uma vela latina e deixaremos que o vento das mudanças nos puxe e nos conduza. Ai, gente, eu queria ficar ouvindo aqui, ouvindo. Eu agradeço demais por todos os livers que tiveram aqui conosco. A Gilda agora passou uma mensagem muito bonita, nos parabenizando aqui da rádio, parabenizando você, Danilo, né, que nos trouxeram o Danilo e com ele as notícias de tudo que Deda inspirou. Né? Obrigado, Gilda. A Gilda é uma amiga queridíssima, ela mora lá no Rio, mas ela tem uma sensibilidade enorme, é uma querida, né? E isso eu acho que reflete bem o que a gente está sentindo agora, né? As notícias de tudo que Deda inspirou. Que o Instituto e que cada pessoa que tenha me ouvido, que tenha ouvido a história, faça o que ele pediu, que a gente consiga transformar a política, de novo, numa ferramenta de alargar o possível. E a gente vai conseguir. Amém. Amém. Quem puder, ajude o Instituto. A Regina já se predispôs aí a ajudar de 3 formas e eu vou cobrar. Pode cobrar. Pode cobrar. A Meire já se predispôs também a lá em Simão Dias fazer uma feirinha, vender o material. Para Meire, estamos junto. Léo, Dilamar, o que vocês pensarem que puder ajudar o Instituto, estamos de braços abertos. Mesmo. A gente em nenhum momento, saibam disso, deixo claro isso, eu, como diretor, não permitirei que o Instituto faça politicagem em momento algum. Agora, política pública para desenvolvimento da população, dentro dos ideais que Marcelo Deda deixou, eu estou à disposição. Com certeza.
Já me despeço, então, agradecendo a todos os livers, pedindo mais uma vez para curtirem a TV Repensar, curtir o canal do Face, aqui do YouTube também, curtir o programa Esperançar, curtir essa live, divulgar esse trabalho lindo do Instituto Marcelo Deda. Agradeço demais, Danilo, a tua presença aqui. Nós ainda vamos conversar muito, tenha certeza. Quero voltar com novidades. Ótimo. Agradeço, Meire, agradeço, Léo, Dilamar, agradeço a todos que estiveram conosco até agora aqui e passo para as considerações finais de todos e depois, por último, então, o Danilo, por favor. Eu vou deixar logo, fazer logo um merchandising aqui da TV. Nós estamos no canal 2, porque o canal 1 foi bloqueado por uma denúncia infundada. Aquele negocinho de clicar nos 3 pontinhos, aí, é spam, aí resultado. Fomos bloqueados pelo YouTube. A inteligência artificial do YouTube bloqueia e depois pergunta o que é. Então, nós estamos negociando lá. Está terrível. Essa semana, incríveis, 25 lives, né? Até sexta-feira, onde encerra o período onde a gente pode conversar, falar nome de candidato, pré-candidato e tudo mais, que não tem problema. A partir do dia 6, não pode, sábado. Sábado de manhã estaremos às 11 horas da manhã, a Regina, eu, Jair Galvão, a jornalista Cleide, entrevistando aqui o Frei Beto, às 11 horas da manhã, o lançamento do livro dele. Nós tivemos a honra de fazer o pré-lançamento do livro dele, né? Como é que é vermelho? Como é que é o título do livro? Tons verde e vermelho. Não, tom verde no vermelho. Do vermelho. Tom verde do vermelho. Isso. E aí, esse é o livro dele, ele está lançando 3 livros, um livro de contos, um livro de infantil juvenil, esse livro às 11 horas da manhã. Na quinta-feira, dia 4, vai ter o lançamento do grupo dos 60 mais que me chamaram, né? Eu fico lisonjeado de fazer parte do grupo dos 60 mais, né? E nós entrevistaremos lá, começa às 18 horas, quinta-feira, dia 4. Vamos entrevistar lá a Dilma, vai estar lá o Livro Dutra, vai estar toda a galera, né? A galera de cabelo branco, de cabeça branca, vai estar lá, né? E eu fui convidado para fazer parte do grupo, chama 60 mais, né? Do PT. Então, essa é a nossa da semana, vai ter lá uns 50. Nós vamos trazer ex-guerrilheiros, né? Chamados ex-guerrilheiros políticos, são presos políticos, né? Está lá o Diógenes, a Martinha, né? Vai estar o Paulo de Tarso vai estar lá, presos políticos, né? Ex-presos políticos. Então, nós vamos lá reunir a galera lá a velharada, né? A velharada da resistência, mostrando que a gente continua na resistência, né? Então, os 60 mais. Obrigado por essa. Olha, cara, o Danilo, realmente foi muito emocionante. Muito emocionante. Incrível. Legal, vou eu então aqui. Eu gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, às 20h30, né, o programa Esperançar com ele vai ter uma edição especial que nós vamos estar fazendo com o Pepe Vargas, né, não podemos esquecer. Provavelmente vai estar Meire, Dilamar, Leonardo, Regina e tal, então vamos fazer bastante divulgação dessa live. Eu gostaria de dizer assim, agradecer ao Leonardo, a Meire e dizer ao Danilo, o Danilo Aguiar, cara, tu me emocionou, velho. A tua dedicação, digamos, é uma coisa que tu faz com muito amor, assim, e toca as pessoas, cara. Obrigado. Quem tá olhando a live, assim, eu assisti a live, né? Tô aqui, mas eu assisti a live, assim, eu fiquei tocado, assim, com a tua emoção desse teu voluntariado, né? Que é uma coisa, assim, já é lindo dessa questão de ser um voluntário, né? Ainda mais com toda essa emoção que tu coloca, né? Que tu fala, que tu faz questão, assim, de dizer que tu viveu, né? Toda essa parte, né? Com o Marcelo Deda, realmente toca as pessoas, me tocou, né? E eu aposto que muita gente que vai assistir isso aqui também, essa live, vai ficar tocado com isso, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade para todo mundo aqui, né? Somos uma rede de canal de esquerda, uma rede que está fazendo conteúdo semanalmente, pelo menos na nossa parte do programa Esperançar com Meire,
e a gente faz muita divulgação, e eu vou me oferecer como um voluntário também para o Instituto Marcelo Deda para as divulgações né, da quantidade de grupo que a gente participa, né, para divulgar, né, todo esse trabalho feito aqui pelo Danilo, né, e desse merecido instituto que o Marcelo Deda, né, recebeu. Obrigado, boa noite, né, para todos. Meire? Eu quero agradecer a Eliane, por autorizar o Dan vir. Agradecer a todos, né? Principalmente eu sei o que é voluntários, porque eu tenho vários voluntários no Esperançar, né? O Dilamar, a Regina e o próprio Dan, né? Que vai vir aí nos ajudar também. Eu só tenho a agradecer, né? E parabenizar você, Dan, por esse amor que você tem ao Marcelo Deda, é a mesma coisa que eu sinto. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E, assim, eu falo hoje não como a política, né, que é a Eliane Aquino, mas eu quero dizer, assim, a mulher do Marcelo Deda, né, você, essa guerreira, essa mulher que eu estava falando há poucos instantes, antes de começar a live, ela ter se casado com o Marcelo e ter vindo para Sergipe e ficado no estado de Sergipe. Nós, como sergipano, né, a gente tem isso de acolher ela, né, e agradecer, e o Instituto Marcelo Deda, eu acho que a gente tem muito que ajudar. Beijo a Eliane, beijo a você, Dan, obrigado de coração, obrigado a TV Repensar, e obrigado, né, obrigado por essa questão de vocês, assim, desses colaborador, né, dessa equipe do Esperançar, né, a gente tem essa equipe forte, que faz a gente crescer. Obrigado mesmo, obrigado a você, Dan, novo colaborador. Sou eu. Gente, obrigado vocês. Para ser bem sincero, é a primeira entrevista que eu dou sobre o Instituto desde que eu entrei. Já neguei várias, mas essa eu não ia negar. Isso aí foi ontem, dia do selo. Isso aí foi quando a sala... Isso aí foi um poema inédito que eu achei no computador dele. Depois dei uma olhada lá. As minhas palavras de encerramento são dele. São 3 trechos que eu espero que guiem vocês, como me guiam. O primeiro: não nos dispersemos, não abandonemos as nossas bandeiras, não acreditemos em paz que impõe silêncio. A nós o trabalho, a nós a responsabilidade, a nós a esperança, a nós o futuro. A primeira. A segunda: vocês me colocaram aqui para que eu mude o poder, e não para que o poder mude Marcelo Deda. Esta cabeça e este pescoço têm o orgulho de dizer que só faz esse gesto de subordinação diante de Deus, da bandeira do meu país e dos olhos da minha gente. E a última frase, que é aqui: o maior ordenado que eu tenho é ver o sergipano com um sorriso na face e saber que eu colaborei para que aquele sorriso nascesse. Sorrisos que eu não sei se eu vou colher, mas quando forem colher, lembrem-se de mim. Deda, o Instituto Marcelo Deda está aqui para que as pessoas não se esqueçam. E toda vez que a gente for colher sorrisos, nós lembraremos de você.
É isso. Gratidão, paz e bem. Meu dedinho. Gente, boa noite. Quando eu tiver novidades, eu trago.